Queridos irmãos, graça e paz a todos, amém? É sempre uma enorme alegria estar pregando no mês da juventude, o mês ao qual os jovens estão dirigindo, e ainda mais com um tema tão oportuno, não é verdade? E como não foi apresentado ainda, pelo menos nesse culto, eu queria que todos nós repetíssemos o tema. Está aqui na frente. Vamos lá em uma só voz. 1, 2, 3 e somos um. Então, que esse tema ministrado durante esse mês fique guardado na sua mente, no seu coração, porque é um tema bastante oportuno, que tenho certeza que os irmãos continuarão sendo abençoados, porque já foram ministrações maravilhosas e que com certeza o Senhor falou aos nossos corações. Eu peço aos irmãos que abram as vossas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Peço aos irmãos, aqueles que encontrarem, que se ponham de pé em reverência à palavra do Senhor. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1, nós vamos ler do versículo 10 até o versículo de número 25. Amém? A versão a qual eu estarei lendo é a NVT. Será projetado, peço que os irmãos acompanhem. Amém? Chegou aqui. Que diz o seguinte, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 10 em diante. Irmãos, suplico-lhes em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vivam em harmonia uns com os outros e ponham fim às divisões entre vocês. Antes tenham o mesmo parecer, unidos em pensamento e propósito. Pois alguns membros da família de Cloe me informaram dos desentendimentos de vocês, meus irmãos. Refiro-me ao fato de alguns dizerem, eu sigo Paulo, enquanto outros afirmam, eu sigo Apolo, ou eu sigo Pedro, ou ainda, eu sigo Cristo. Por acaso Cristo foi dividido? Será que eu, Paulo, fui crucificado em favor de vocês? Alguém foi batizado em nome de Paulo? Graças a Deus não batizei nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio, de modo que ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome. Sim, também batizei a família de Estéfanas, mas não me lembro de ter batizado mais ninguém. Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para anunciar as boas novas, e não com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não perca o seu poder. A mensagem da cruz é loucura para os que se encaminham para a destruição, mas para nós que estamos sendo salvos, ela é o poder de Deus. Como dizem as Escrituras, destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Diante disso, onde ficam os sábios? Onde ficam os sábios, os eruditos e os argumentadores desta era? Deus fez a sabedoria deste mundo parecer loucura, visto que Deus, em sua sabedoria, providenciou que o mundo não o conhecesse por meio de sabedoria humana. Ele usou a loucura de nossa pregação para salvar os que creem. Pois os judeus pedem sinais e os gentios buscam sabedoria. Assim, quando pregamos que o Cristo foi crucificado, os judeus se ofendem e os gentios dizem que é tolice. Mas para os que foram chamados para a salvação, tanto judeus como gentios, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Pois a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força humana. Amém? Ore comigo mais uma vez nesse momento. Soberano Deus, maravilhoso Pai,
Senhor, nós lemos a Tua palavra nesse momento, Senhor Jesus, e o nosso pedido, o pedido da Tua igreja, é que o Senhor fale poderosamente aos nossos corações, Senhor Jesus, nesta noite. Ó Deus, vem confirmar as palavras da Tua Escritura, Senhor Jesus, nos nossos corações e fazer com que frutifiquemos na nossa vida através desses ensinamentos, Pai. É no nome do Senhor Jesus Cristo que nós choramos. Amém. Você pode se sentar? E queridos, como eu disse, esse tema Somos Um, Unidade, é um tema muito oportuno e foi um tema proposto por Deus ao coração dos irmãos da Juventude Batista Brasileira para que esse tema fosse trabalhado no mês de agosto. E esse tema, existem muitos textos, muitas passagens que vão exemplificar, que vão contar acerca da unidade. Mas eu escolhi, ou melhor, o Senhor me direcionou a essa passagem de 1 Coríntios, porque é uma história bem conhecida já de nós da igreja. Nós sabemos como era o contexto da igreja de Coríntios. Nós sabemos o que é que aquela igreja passava naquele momento. E essa igreja, a igreja em Corinto, foi uma igreja fundada por Paulo, por volta do ano 50 depois de Cristo, na sua segunda viagem missionária. E essa igreja era uma igreja rica em dons espirituais. Era uma igreja com membros diversos, com pessoas diversas e extremamente capacitadas. Se você voltar um pouco nos versículos da sua Bíblia, nos versículos 4 ao versículo 7, onde Paulo está finalizando a sua saudação aos irmãos lá em Corinto, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: sempre agradeço a meu Deus por vocês e pela graça que Ele lhes tem dado em Cristo Jesus. Por meio dele, Deus os enriqueceu em tudo, em toda capacidade de expressão e em todo entendimento. A mensagem a respeito de Cristo de fato se firmou em vocês, uma vez que nenhum dom espiritual lhes falta, enquanto esperam ansiosamente pela volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, era uma igreja rica em dons, rica em suas aptidões, que o Senhor fornecera a essa igreja. Mas havia alguns problemas, e é por isso que Paulo escreve essa carta. E um desses principais problemas eram as divisões que haviam se acumulado naquela igreja. O principal problema eram as divisões, a falta de unidade dentro da igreja. E esse era somente um de alguns outros problemas que o apóstolo Paulo vai dispor de alguns capítulos na sua carta. Então, dos capítulos 1 até por volta do capítulo 4, o apóstolo Paulo vai falar acerca dessas divisões que eram encontradas na igreja de Corinto. E, queridos, no meio da minha pregação, eu quero me ater a 3 pontos principais. Primeiro ponto: os perigos da falta de unidade, dos versículos 10 até o 17. Segundo, o único caminho, dos versículos 18 até o versículo 21. Terceiro ponto, o elo da unidade, do 22 ao 25. E entrando no texto, eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta, pois nós vamos caminhar pela carta e por outras cartas de Paulo também. No versículo 10, o apóstolo Paulo já inicia a tratar sobre os assuntos acerca das divisões daquela igreja, que haviam naquela igreja, e ele faz 2 pedidos. Primeiro, versículo 10, primeiro, que vivam em harmonia uns com os outros. E segundo, ponham fim às divisões entre vocês. E nós sabemos que muitas vezes é muito difícil em nossa vida pôr fim às divisões e estar em harmonia uns com os outros. De fato, nós somos igreja, mas não é porque nós somos igreja que nós vamos concordar em tudo, em todas as áreas, em todos os âmbitos, em todos os trâmites da nossa vida. Talvez eu concorde com algo que você discorde. E esse algo pode ser algo muito simples nas nossas vidas. Talvez você discorde com algo que eu concorde. E tudo isso é normal, faz parte, nós somos diversos. Você já pensou se todo mundo na igreja pensasse igual a você?
Eu acho que seria uma confusão. Você já pensou se essa igreja fosse completamente cheia somente pelo pastor Amaury? 150 pastores Amaury? E é normal termos divergências, é normal pensarmos de maneira diferente, mas o que é que o apóstolo Paulo queria fazendo esses dois pedidos que parecem estar distantes à realidade daquela igreja? Em Romanos, se você voltar uma página da sua Bíblia para trás, em Romanos, capítulo 15, onde o apóstolo Paulo está encerrando a sua carta, embora tenha sido escrito após essa carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, Romanos capítulo 15, versículo 5, ele diz, ora, o Deus da paciência e da consolação lhes conceda o mesmo modo de pensar de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que vocês, unânimes e a uma só voz, glorifiquem o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, por mais que parecesse algo distante a realidade daquela igreja, somente através de Cristo Jesus, aqueles irmãos, e nós também conseguiremos alcançar a harmonia uns para com os outros. É somente através de Cristo Jesus. Para alcançarmos a unidade, somente seremos capazes se nos unirmos em Cristo Jesus. E qual o propósito disso? Qual o propósito dessa unidade? Qual o propósito desses conselhos que o apóstolo Paulo ele dá àquela igreja? Novamente, no versículo 6 de Romanos 15, para que o nome de Deus seja glorificado. Esse era o desejo de Paulo. Em poucas palavras, nós conseguimos resumir esse primeiro capítulo somente nesse primeiro versículo 10. Ele faz esses dois pedidos para que na parte B do versículo, você pode se atentar no versículo 10, ele vai dizer para que vocês tenham o mesmo parecer, unidos em pensamento e em propósito. Só que ele não para por aí. O apóstolo Paulo vai dizer no versículo 11 o seguinte, pois alguns membros da família de Cloé me informaram dos desentendimentos entre vocês, meus irmãos. E aqui nós conseguimos ver uma preocupação do apóstolo Paulo com a igreja a qual ele tinha plantado. Isso chama-se zelo. Ele se preocupava com os irmãos. E não somente com os irmãos, mas qual era a imagem que aquela igreja que havia sido fundada, que havia sido plantada por Paulo, estava transmitindo. Se você avançar um pouco as páginas da sua Bíblia, for até o capítulo 3, versículo 3 de 1 Coríntios, ele vai dizer o seguinte, palavras do apóstolo Paulo. 1 Coríntios 3, 3 diz o seguinte, porque se há ciúmes e brigas entre vocês, será que isso não mostra que são carnais e andam segundo os padrões humanos? Então Paulo, ele se preocupava sobre qual era a imagem que aquela igreja estava transmitindo. Porque se havia falta de unidade, se havia desunião naquela igreja, se haviam partidos sendo formados naquela comunidade, era sinal que aquela igreja não estava andando sobre os padrões bíblicos, mas estava andando sobre os padrões humanos e transmitindo uma imagem carnal para a sociedade a qual ela estava inserida. Meus irmãos, o nosso testemunho como cristãos, filhos de Deus, ele é a nossa maior forma de evangelizar. Então, logicamente, se temos um bom testemunho, nós conseguiremos transmitir uma boa imagem da nossa vida, da igreja a qual pertencemos, do Senhor a qual nós servimos. Mas existe o outro lado da moeda. Se não andamos em união, se não andamos em conformidade, andamos segundo os padrões morais humanos, a imagem a qual nós transmitiremos é que somos carnais. E isso é verdade, isso o apóstolo Paulo orienta aquela igreja, não andem dessa forma, porque a imagem a qual vocês estarão transmitindo não é a imagem de cristãos salvos e redimidos pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. E ele vai agora ater-se no assunto principal dessas divisões, ele vai adentrar no contexto dessas divisões. Observe comigo o versículo 12.
ele vai dizer o seguinte: refiro-me ao fato de alguns dizerem, eu sigo Paulo, enquanto outros afirmam, eu sigo Apolo, ou eu sigo Pedro, ou ainda, eu sigo Cristo. E meus irmãos, na igreja de Corinto havia formação de partidos em torno de grandes pregadores que haviam passado por aquela igreja. E fazendo uma breve recapitulação a vocês, nós temos 3 pessoas principais, 3 pessoas importantes nessa história. Havia o apóstolo Paulo, que era o fundador da igreja, que foi o homem a qual Deus chamou para plantar aquela igreja. Havia Apolo, que foi o pastor, que foi o pregador que substituiu Paulo quando ele segue para suas viagens. E havia Pedro, logo após o seu grande sermão em Pentecostes, estava em evidência, as pessoas falavam de Pedro. E havia um grupo que era uma espécie de em cima do muro, que se denominava o grupo de Cristo. E a formação desses partidos envolvia critérios extremamente altos, porque a comunidade de Corinto havia um gosto tremendo pela sofisticação em palavras, pelas palavras difíceis nas pregações, pelas pessoas bem vestidas. Os coríntios, eles gostavam de pessoas que eram sofisticadas no seu modo de falar, e isso era inspirado pelos grandes filósofos da época. Os sofistas tiveram grande influência na igreja. Então, para aquela comunidade escolher a qual grupo ela estaria inserido, eles faziam critérios. Não, quem é que prega melhor? Quem é a pessoa mais sofisticada? Para que assim eu possa seguir o meu partido. Eles eram pessoas extremamente criteriosas nas suas escolhas. E Paulo, sabendo disso, ele vai fazer uma pergunta crucial, ou melhor, 2 perguntas cruciais no versículo 13. Ele vai dizer o seguinte: por acaso Cristo foi dividido? Será que eu, Paulo, fui crucificado em favor de vocês? Alguém foi batizado em nome de Paulo? E meus irmãos, essa pergunta foi tremenda para aquela comunidade, pois ela serviu como uma balança para aqueles cristãos, para aqueles irmãos pesarem o que deveria ter sido colocado em primeiro lugar. Não a formação de partidos, não as palavras sofisticadas, não as pessoas mais capacitadas pela sabedoria humana, mas Deus ser colocado em primeiro lugar, porque é realmente isso que importa. É Deus que deve ocupar o primeiro lugar da nossa vida. Não são muitas vezes os diplomas, por mais que seja muito bom. Não é talvez o melhor cargo na sua empresa, na sua companhia, mas Deus, meus irmãos, é Ele que deve ocupar o primeiro lugar das nossas vidas. E primeiro lugar não é um primeiro lugar em disputa, é o primeiro lugar isoladamente nas nossas vidas. Ele deve ser o primeiro lugar. E se temos essas atitudes, se formamos esses partidos, ou se somos pessoas extremamente criteriosas dentro da igreja e deixamos de lado a pregação da palavra, deixamos de lado colocar Cristo em primeiro lugar, nós não estamos querendo ser unidos, estamos querendo ser únicos, não unidos, mas sim únicos. E isso é prejudicial para a obra do Senhor, assim como foi prejudicial para aquela igreja em Corinto. E Paulo vai prosseguir nas suas palavras. Observe comigo a partir do versículo 14. Graças a Deus eu não batizei nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio, de modo que ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome. Sim, também batizei a família de Estéfanas, mas não me lembro de ter batizado mais ninguém. Ou seja, Paulo ele vai dizer, olha, eu apenas batizei estes, de modo que ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome. Então, quais conquistas eu carrego para que os irmãos formem partidos ao meu nome? O partido de Paulo havia muitos adeptos naquela igreja. O que foi que eu fiz para que eu fosse tomado como líder de um partido, encabeçador
de um partido. E ele esclarece a sua missão no versículo 17. Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para anunciar as boas novas. Anunciar as boas novas de salvação, meus irmãos. Vindo de alguém que foi iluminado por Deus para tal ação. E ainda no versículo 17 ele vai dizer o seguinte: não com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não perca o seu poder. Paulo ele pregava não com sabedoria de palavras, como os grandes filósofos que eu citei, como esses filósofos que a igreja gostava, que a igreja tinha um grande apreço. Ele diz, não com palavras de sabedoria humana, porque era uma pregação que acabava anulando a mensagem da cruz de Cristo. A cruz de Cristo ela não pertence a uma sabedoria simplesmente humana. É algo que o Senhor revela a nós, humanos. Não vem de nós. É único e exclusivamente de Deus. Para que aquelas pessoas entendessem que a sabedoria humana não era suficiente para revelar toda a glória de Cristo Jesus e o seu sacrifício. E o segundo ponto, meus irmãos, que eu quero adentrar, continuando nas palavras de Paulo, ele ainda está no mesmo discurso. É o único caminho. Observe comigo o versículo 18. Versículo 18 diz o seguinte: a mensagem da cruz é loucura para os que se encaminham para a destruição, mas para nós que estamos sendo salvos, ela é o poder de Deus. Diga amém se você crê. A palavra de cruz é a mensagem da morte de Cristo na cruz. E é uma mensagem muito simples, onde Deus se fez carne, habitou nesta terra, entre humanos, veio para resgatar os seus os rejeitaram, e ele foi morto em um sacrifício, no sacrifício pior daquela época, mais vergonhoso, mais humilhante, que era a morte de cruz. Mas ao terceiro dia ressuscitou e hoje vive eternamente. E o que Paulo quer dizer que, olha, as pessoas estão se perdendo e estão ignorando a mensagem da cruz e caminhando para a filosofia humana, porque elas acham que isso vai preencher o vazio que há nessas pessoas. Mas, na verdade, essas pessoas estão trilhando o caminho da perdição. E, na verdade, meus irmãos, a cruz de Cristo, ela representa o ápice da sabedoria de Deus. Mas os homens que são sábios, os homens dessa terra, são sábios humanamente e eles consideram isso como pura loucura. E tem um episódio bastante interessante em Atos capítulo 26, versículo 24, onde Paulo fazia a sua defesa para Festo e ele pregou o evangelho de Cristo Jesus, bem característico de Paulo. Pregou, falou bastante, fez a sua defesa, citou Pedro, citou grandes personagens da história do nosso Senhor. Se puder colocar aqui Atos 26, 24. Atos 26, 24. Logo após Paulo dar a sua pregação, diz o seguinte: de repente Festo gritou: Paulo, você está louco. O excesso de estudo o fez perder o juízo. Então, meus irmãos, para a grande maioria dos homens que são humanamente sábios, a cruz de Cristo não passa de simplesmente uma loucura. Veja o que aconteceu com Paulo. Ele havia pregado para grandes autoridades. E qual foi a resposta que ele recebeu? Paulo, você ficou doido de tanto estudar. Esse negócio de Cristo já está te fazendo louco. Você ficou cego, Paulo, e está caminhando por essas filosofias loucas. Mas qual é a evidência que nós somos salvos? Qual é a evidência que estamos aqui não somente porque se trata de uma mera reunião, se trata somente de alguns irmãos ou amigos se reunirem um domingo, assistirem algumas palavras ditas aqui e ao final do culto ir para suas casas e levar mais uma semana, e isso vai se repetindo. A evidência para todos nós que somos salvos
é que a palavra de Jesus, a palavra da cruz, o evangelho de Jesus Cristo, para nós é o poder de Deus. Olhe à sua volta. Se por acaso você está aqui e ainda não foi completamente tomado pela palavra de Deus, por essa sabedoria inspirada por Deus, olhe à sua volta. Muita gente que está aqui, é porque essa palavra fez sentido um dia nas suas vidas. Que andavam perdidos, que andavam querendo buscar a sabedoria em outros lugares. Mas a voz do Senhor bradou mais alto nos nossos corações e iluminou as nossas mentes a tal entendimento que tudo aqui desse mundo passou a ser considerado como perda. Mas a palavra do Senhor Jesus Cristo virou poder de Deus para as nossas vidas. Para aqueles que estão se perdendo, a palavra de Deus é loucura. Mas para nós, aqueles que foram alcançados, ela é poder de Deus. E dos versículos 19 a 20, ele diz o seguinte: como dizem as Escrituras, destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Paulo aqui ele cita uma passagem do profeta Isaías, capítulo 29, versículo 14, onde ele basicamente quer dizer que os judeus se achavam sábios e rejeitaram a pregação do profeta Isaías. Qual foi o resultado? Deus trouxe os babilônicos. E na parte B, onde ele diz, rejeitarei a inteligência dos inteligentes, é justamente nesse ponto que nós acabamos de tratar. Deus, ele confunde a inteligência ou a falsa inteligência dos arrogantes, para que eles não sejam capazes de ver a simplicidade do Evangelho. Porque nós sabemos que a cruz de Cristo é algo muito simples de se entender. É simples. Por isso, não se envergonhe, meu irmão, de onde você veio, qual o seu contexto da sua família, qual o seu contexto hoje, do seu passado. Não, você é sábio em Cristo Jesus. Não se importe em ter um diploma, de ser talvez um mestre, um doutor, um PhD. A sabedoria de Cristo é mais sábia que mestrado, que doutorado, que PhD, porque essas coisas passam, mas a sabedoria que Cristo Jesus nos concede é eterna. Deus, ele torna louca essa sabedoria que não leva a ele. E é exatamente isso que Paulo aqui, nesse capítulo, vai chamar de loucura. Ou seja, você pode ter todos os diplomas possíveis, como eu já disse, mas se Deus não lhe revelar, meu irmão, a verdade, nós não seremos capazes de dizer, agora eu entendo a cruz. E isso Paulo traz essa passagem de Isaías porque está exatamente no mesmo contexto. Então perceba como tudo é ligado na história da Bíblia, absolutamente tudo. As pessoas rejeitavam no tempo de Isaías. Os irmãos da igreja de Corinto preferiam dar voz aos grandes filósofos, às grandes filosofias da época. Hoje talvez não é diferente. Veja quantas pessoas ainda consideram a palavra como loucura. Por isso que a mensagem de Cristo ela continua sendo atual nas nossas vidas e não pode ser deixada de lado. Mas o versículo 21, Paulo vai dizer algo grandioso, onde ele diz: visto que Deus, em sua sabedoria, providenciou que o mundo não o conhecesse por meio de sabedoria humana, ele usou a loucura de nossa pregação para salvar os que creem. Ou seja, Deus ele fez uma escolha em relação ao caminho da salvação do homem. A salvação do início ao fim é uma obra de Deus, mas é somente através da cruz é que o homem é humilhado e que Cristo é exaltado. Só há um caminho, meus irmãos, pelo qual os que se perdem podem ser salvos. E é justamente pela loucura da pregação, como Paulo vai definir aqui. E o último ponto, que vai dos versículos 22 até o 25, é o elo da unidade. E é aí que mora a beleza, ao qual o tema que nós estamos tratando esse mês, somos um e de fato nós somos um. Uma só família em Cristo Jesus. Somos irmãos e irmãs unidos em um propósito de glorificar a Deus.
Mas qual é esse elo que nos une? O que nos faz ser um? O que nos faz ser unidos em um só povo? E Paulo vai dar a resposta dos versículos 22 até o 24, onde ele vai trazer de volta o contexto lá da passagem de Isaías. Versículo 22, ele diz o seguinte: pois os judeus pedem sinais e os gentios buscam sabedoria. Assim, quando pregamos que o Cristo foi crucificado, os judeus se ofendem e os gentios dizem que é tolice. Mas para os que foram chamados para a salvação, tanto judeus como gentios, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Os judeus, eles pediam sinais, e de tanto pedir sinais, eles não viram. Eles foram lá e fizeram o quê? Crucificaram a Jesus. Os gregos, eles buscavam sabedoria. Em outro episódio, quando Paulo ele vai a Atenas, os filósofos vão deixar Paulo falando sozinho, falando com as paredes. E acredite, meu irmão, não deve ser a nossa denominação, o nosso maior traço de união, não deve ser o nosso grau de amizade, não deve ser o quanto eu sou seu amigo, ou você é amigo da pessoa que está do seu lado, não deve ser simplesmente os domingos que nós todos estamos aqui, ninguém trabalha e todos conseguem vir à casa do Senhor. Nada disso deve ser o nosso maior traço de união. Mas o nosso maior traço de união tem que ser Cristo e Cristo somente. O caminho da salvação, ele determina a pregação. Então, se Deus ele determinou salvar a humanidade por meio da loucura da pregação, qual é a nossa missão como igreja, como uma só família? É pregar. Pregar a palavra, pregar Cristo crucificado. E ele vai concluir esse texto, meus irmãos, com, para mim, um dos versículos mais belos de toda a Sagrada Escritura, onde no versículo 25 ele vai dizer o seguinte: pois a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força humana. E se eu pudesse deixar algumas aplicações para você nessa noite, seriam as seguintes. A primeira delas é que o estudo da filosofia, retórica, lógica, tudo isso é bom, mas infelizmente isso não converte. Não é suficiente para te converter. O conhecimento salvador, o conhecimento que vai converter o pecador genuinamente está somente nessas escrituras, nas sagradas escrituras de Cristo Jesus. E a segunda aplicação que eu quero deixar para você é que o homem ele não consegue chegar ao conhecimento de Deus sem que Deus o revele. Então peça, se você ainda não conhece, se você acredita que ainda o Senhor não te revelou essa mensagem, a beleza que está nessa mensagem, peça ao Senhor Jesus Cristo em oração, porque Ele concede. A terceira delas é que se Deus não vier em nosso socorro, nós vamos ficar cegos pela sabedoria humana. E qual é o resultado disso? Não é a salvação. Nós iremos nos perder, como Paulo retrata. Aqueles que caminham pela sabedoria humana estão caminhando para a perdição, porque ela mesmo não há poder. Não há poder salvador na sabedoria humana, meus irmãos. E para nós, a igreja, a nossa pregação deve ser a cruz de Cristo. Que por mais que muitas pessoas considerem loucura, por mais que muitas pessoas desprezem, é somente ela que contém o poder para converter pecadores, sujos e desprezíveis, para agora filhos salvos, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, e agora adotados que fazem parte da família do nosso Senhor Jesus Cristo. Então ser unidade é isso, meus irmãos. É por isso que nós somos um e devemos continuar sendo um em Cristo Jesus. Porque não é o nosso grau de amizade que nos torna um. Não é somente a nossa denominação, concordarmos em todos os pontos lá da teologia batista,
mas o que nos torna verdadeiramente unidos e um só povo é Cristo Jesus. E eu queria orar nesse momento, em especial por duas razões. E eu queria pedir que a igreja orasse comigo nesse momento. Primeiramente, pela sua vida que ainda não conhece a Cristo Jesus. Pela sua vida que ainda acha isso aqui uma completa loucura. Acha isso talvez exagero da nossa parte. Mas uma coisa eu posso te garantir, a você que me ouve, está aqui presencialmente ou pela live, é que a maioria, grande parte dessas pessoas um dia foi tocado por essa loucura. E agora a vida que viviam, eles não vivem mais. Vivem uma vida completamente nova para Cristo Jesus. E o segundo pedido é para nós, Igreja do Senhor Jesus Cristo, que sejamos um em Cristo Jesus. Que ignoremos todos os pensamentos divergentes, todos os pensamentos contrários, todas as discordâncias em nossas vidas com os nossos irmãos, porque haverão muitas, mas aquilo que deve nos unir acima de qualquer discordância, qualquer divergência, é Cristo Jesus. Então ore comigo nessa noite. Senhor Deus, maravilhoso Pai, ó Deus, nós queremos te agradecer por essa palavra, Senhor Jesus Cristo. Nós cremos que o Senhor falou profundamente aos nossos corações, Senhor. E te pedimos, Senhor Jesus, acrescenta, Senhor Jesus, a unidade nos nossos corações, Senhor. Que esse tema, Somos Um, continue a falar, Senhor Jesus Cristo, não somente por agosto, mas em todos os dias da nossa vida, Senhor. Porque não somos um somente por amizade, Senhor Jesus. Não somos um somente porque estamos aqui todos os domingos. Mas nós somos um por causa do teu sacrifício, Senhor Jesus. O sacrifício que nos libertou, fez as escamas caírem dos nossos olhos, Senhor Jesus. E nós te agradecemos por isso, Pai. E nesse momento, Senhor Jesus, por aquelas pessoas que ainda consideram a tua palavra, Senhor Jesus, que um dia nos salvou, nos fez deixar tudo, deixar as redes para trás, Senhor Jesus, e te seguir. Muitas pessoas ainda consideram isso como loucura, Senhor Jesus. Mas para nós é o poder de Deus nas nossas vidas. Nós te pedimos por essas pessoas, Senhor Jesus. Ó Deus, nos dê a oportunidade, Senhor Jesus, de pregar a essas pessoas. Que essas pessoas escutem verdadeiramente dessa palavra, Senhor Jesus. E o Senhor confirme essas verdades no coração delas, Senhor Jesus. É assim que nós choramos, Pai, nesta noite, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, eu agradeço a oportunidade, que Deus continue abençoando a vida dos amados irmãos.